Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Café com Pens. E hoje nós faremos uma pílula de avicultura com o professor Pens e gostaríamos de perguntar, professor, o que é nutrição de precisão? E nesses últimos anos, eu me lembro em 2004, quando eu tive aula com o professor na Federal do Rio Grande do Sul, o professor já falava muito de nutrição de precisão. O que realmente, de fato, na avicultura aconteceu de lá para cá de nutrição de precisão e o que de novo temos na mesa hoje em dia? Realmente naquela época e um pouco antes, eu já falava muito sobre isso. O termo nutrição de precisão não é um termo novo, né? É um termo que já lá pela década de 80 se falava muito sobre isso. E que mais ou menos se associa com o início da discussão de sustentabilidade. O que eu dizia na época era que para nós termos nutrição de precisão, nós precisaríamos conhecer muito bem a composição dos ingredientes que seriam e são usados no dia a dia. Quando na verdade isso até hoje não acontece na maioria dos casos. Eu estou analisando sojas que quando eu receber a análise, esta soja já foi analisada. Eu estou analisando milho, que quando eu utilizar este milho e receber os resultados, esse milho já foi utilizado. Então não tem nutricionista que não formule com alguma margem de proteção, que não é nada indevido. Se eu não tenho certeza, eu preciso precaver a formulação no sentido que os animais não sofram, tanto em produtividade quanto em resultado final. As tecnologias estão avançando. Também lá na década de 90, quando eu comecei a trabalhar com Near Infrared, era uma tecnologia que as pessoas colocavam muitas restrições. Tecnologia cara, de difícil implementação, era uma caixa preta. Isso hoje não é mais verdade. Quer dizer, Near Infrared hoje é uma tecnologia absolutamente vulgarizada, não é simplificada, é uma tecnologia complexa, mas de fácil uso. Então, para nós pensarmos uma nutrição de precisão, nós temos que começar com ingredientes com composições conhecidas. Isso é o número 1. Que se pode fazer de duas maneiras. Quer dizer, primeiro, tendo análises imediatas, utilizando segregação dos alimentos que entram nas fábricas de ração, ou então hoje já usando uma tecnologia mais sofisticada, que é o uso de Near Infrared em linha. Ou seja, à medida que os ingredientes vão passando em direção ao misturador, eu estou lendo, o equipamento está lendo, interpretando o valor analítico e formulando a próxima batida de acordo com as variações existentes. Esse é o sonho, porque daí eu não preciso trabalhar com margem de segurança algum. Isso é sonho, professor? Não é sonho. Isso foi, talvez antes de 2004, esse era o sonho. Hoje não, hoje é uma realidade. É possível sim se formular uma dieta em tempo real, com composição nutricional dos ingredientes que estão passando pela linha em direção ao misturador e com margem de segurança zero. Claro que é uma tecnologia disruptiva, exige algumas resistências por parte de quem está ainda em dúvida como trocar, não é, do mindset passado, mas isso é uma tecnologia absolutamente irreversível para quem pensar em nutrição de precisão. Depois da nutrição de precisão, ela só vai avançar se nós tivermos com clareza quais são os animais que nós estamos alimentando, quais são as fases que nós estamos alimentando, quais são os sexos que nós estamos alimentando, porque cada uma dessas exigem fundamentações nutricionais distintas. Então, quanto mais generalista eu for, menos nutrição de precisão eu terei. A nutrição de precisão sugere que eu tenho que ser mais específico e não mais amplo. Então, toda vez que eu simplifico formulação, eu estou me afastando da nutrição de precisão. Faz a atividade mais complexa? Faz. Mas se eu não tiver mais nenhum argumento para defender a nutrição de precisão, eu vou dizer o seguinte: o grande ganho dela não é só técnico, é sim um ganho de sustentabilidade. Porque se eu alimentar os animais com aqueles nutrientes que ele realmente necessita, a excreção de nutrientes não utilizados será menor. Em sendo menor, eu tenho menor poluição. Tem dois nutrientes importantes na alimentação animal que são grandes poluentes, nitrogênio e fósforo. Normalmente esses dois
especialmente nitrogênio, eu formulo com margens de segurança maior. O fósforo hoje até menos, porque com a introdução das fitases, nós nos tornamos mais competentes e capacitados em entender essa relação entre fósforo fítico e o uso dessas enzimas. Mas, de qualquer maneira, os coeficientes de insegurança eles são diretamente proporcionais ao nosso desconhecimento. Professor, e de que forma os modelos não lineares se aplicam dentro do conceito de nutrição de precisão? Eles são fundamentais, porque até hoje o que nós formulamos não é pensando no melhor uso da cadeia como um todo. Nós formulamos hoje, usando o termo, formulação de custo mínimo. Quando se pensa em modelos não lineares, nós incorporamos nessa parte nutricional, que é ingredientes, nutrientes, exigências nutricionais por fase, nós incorporamos características da produção que são indispensáveis. Por exemplo, se eu tenho uma produção da linhagem A e tenho a produção de uma linhagem B, elas têm a mesma exigência? Se eu tenho uma densidade de animais por metro quadrado e eu tenho numa outra situação uma densidade menor, nós estamos falando de fórmulas idênticas? Se eu tenho mortalidade diferenciada, se eu tenho vazios sanitários diferentes, eu não posso colocar isso tudo dentro de um mesmo espectro de observação e dizer que isso é irrelevante. Nós, nos nossos experimentos, com nossa experiência, usando formulação não linear, tem mostrado que estas características não nutricionais são mais impactantes que as próprias características nutricionais. E isso também não é mais um sonho. Isso é uma realidade. Então, para concluir, se nós queremos pensar em nutrição de precisão, nós temos que, de novo, romper paradigmas. Nós temos que ter laboratórios competentes, nós temos que formular em tempo real e nós temos que olhar a cadeia de produção de uma forma menos de custo e mais de resultado, quer seja zootécnico, quer seja econômico e quer seja de sustentabilidade. Menor custo não obrigatoriamente vai dar proteção ao mais econômico e mais sustentável. Agora, quando eu olho sustentabilidade, economia e precisão, isso para mim faz todo sentido. Faz todo sentido, professor. E na tua opinião, com todas essas andanças pelo mundo, quais são as principais barreiras de entrada desse tipo de tecnologia nas indústrias? Nós. As barreiras são dos seres humanos de tentar manter o mais possível as suas zonas de conforto. Toda vez que eu vou para uma tecnologia não convencional, exige esforço meu, das pessoas com quem eu trabalho e da implementação de algo não convencional. As tecnologias estão aí. Fazê-las funcionar não depende da tecnologia. Voltamos à história dos robôs. Os robôs estão aí para nos servir. As tecnologias estão aí para nos servir. Agora, elas dependem de nós. Então hoje, quando eu vejo, e nas minhas conversas por aí, que as pessoas reagem a essas discussões, porque as pessoas não estão preparadas em trocar as suas zonas de conforto. Professor, e se retornasse hoje para a universidade, com esse novo perfil da produção animal, da nutrição, e o novo perfil de alunos, qual seria o tema da sua primeira aula? Tu sabe, Marcelo, passados esses 14 anos, né, que tu lembrasse muito bem, se eu fosse começar a aula contigo, 14 anos atrás, com o que eu conheço hoje, eu ia ser muito mais duro. Eu não ia ser paciente o suficiente para dizer, vocês têm o direito de escolher. Eu teria que dividir vocês entre os retrógrados e os progressistas. Porque com a experiência que eu tenho nesses 14 anos, quem continua pensando de maneira conservadora e baseado absolutamente em zona de conforto, sendo eu professor mais velho que os alunos, eu me daria o direito de não ser tolerante. Eu acho que tem coisas que tem que mudar. Quando se pensa em tecnologia, não tem mais espaço para negociar. Então, se eu voltasse na sala de aula, coisa boa, né? Até porque eu teria 15 anos menos, eu seria muito firme para dizer, jovens, pensem como indivíduos progressistas e não pensem como velhos dinossauros. Porque essa é a realidade. Tecnologia, ela vem para ser implantada. E de novo, né, Marcelo? Cavalo que chega no bebedouro em segundo lugar,
tomar água suja. Nós temos que chegar sempre em primeiro lugar. Essa seria a minha colocação para vocês lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, professor, pelos insights, pela explicação e por sempre nos alentar a um futuro cada vez melhor. E obrigado a todos vocês por terem dedicado esse tempo para nos escutar e aguardamos as sugestões por WhatsApp ou pelo e-mail do Café com Pens. Professor, até o próximo Café com Pens. Até o próximo, Marcelo. Obrigado.